Seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. Nesta edição a gente vai tratar aqui sobre as 10 principais desculpas que algumas pessoas utilizam para não investir. E para combater essas desculpas está aqui o tecnólogo Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e principalmente na área de investimentos. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui. Estamos aí nessa guerra, aí, nessa batalha, tentando trazer as pessoas para o mercado financeiro, para a parte de investimentos. Bom, uma das principais desculpas utilizadas e que a gente vai começar aqui nesses 10 tópicos, eu queria que você combatesse isso. A primeira é que investir é só para quem tem muito dinheiro. E aí? Rapidamente, o Brasil criou o Tesouro Direto, que é aquela plataforma de compra e venda de ações, que com R$30 você consegue investir. Uma ação custa, em média, R$10. Um fundo imobiliário começa com R$100. E são veículos de investimento, né, respeitando sempre o perfil de cada um, que você pode investir. R$10 então, você gasta numa cerveja, né? É isso aí. Então, com 10, com 30 e com 100, você consegue investir, tem produtos para isso. Então, o principal conceito é a disciplina. Algumas pessoas têm medo de perder dinheiro, e aí? Então, o medo de perder dinheiro é quando você vai para um investimento que ele tem essa imprevisibilidade. Mas se você, por exemplo, usar o Tesouro Direto, respeitando sempre o seu perfil de investidor, tem lá o Tesouro Selic, ele acompanha a taxa de juros. O risco de perder é quando você compra, por exemplo, uma ação que você não entende o que essa ação está fazendo, ela pode ter uma desvalorização muito grande e você não entender isso. Então esse aí é o grande risco para quem está com medo de perder dinheiro. E tem aqueles conservadores, ultraconservadores, que falam que prefere guardar o dinheiro em casa. Tem um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, que eu sempre recomendo, que a grande proposta dele é: o dinheiro tem que trabalhar para você. Quando você coloca ele numa instituição financeira, ele vai ter velocidade de crescimento. E tem um outro desafio que é o seguinte: a inflação, ela tira o seu poder de compra, né? Nós fizemos um episódio sobre isso. Então, se deixar o dinheiro em casa, ele vai perder o valor de compra. Quando você coloca ele numa instituição financeira, compra dívida de empresas, de países ou de bancos, você coloca ele para trabalhar para você e ele gera pelo menos a inflação, ou seja, ele mantém o seu poder de compra. Além de poder ser facilmente assaltado ou acontecer alguma coisa, queimou o colchão, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, é isso aí, isso mesmo. Uma quarta questão é que as pessoas não têm tempo para investir. Como lidar com isso? Hoje as plataformas independentes apresentam esse conceito de agente autônomo de investimento. A tecnologia está construindo já os robôs que identificam o seu perfil e alocam o dinheiro, ou seja, investem respeitando sempre o seu perfil. Lembrando que toda vez que você vai investir, você tem que ter um perfil, né, conservador, moderado e arrojado. Então já tem robô de investimento que identifica o seu perfil e adapta o produto. E também tem os fundos de investimento, que são tipo produtos já prontos, de acordo com o seu perfil, que você coloca seu dinheiro ali e o fundo de investimento já faz toda a gestão para você e você paga uma taxa de administração por isso. Na última semana nós fizemos um episódio sobre esse tema. Eu já entendo um pouquinho de investimento, quem nos acompanha também já entende um pouquinho, mas tem gente que utiliza exatamente essa questão de não entender nada de investimentos para não investir. A principal ideia é que você tem que ter uma taxa de referência, como se fosse um salário. O salário mínimo é 998 porque ele dá um parâmetro para as pessoas tomarem decisão de se o salário é bom ou ruim, e se tem oportunidades ou não. No caso do investimento, quando a Selic, o William Bonner fala que a taxa Selic está 6% ao ano, quer dizer que seu dinheiro tem que girar em 6% ao ano. Se ele estiver abaixo disso, ele não está rendendo bem, então não está trabalhando para você. É como se você pegasse o dinheiro e colocasse ele para trabalhar para você e ele tem que trabalhar ganhando pelo menos 6. Se ele ganha abaixo de 6, infelizmente você vai ter que demitir o cara que faz ele render abaixo de 6. Se você tem um retorno acima de 6, esse cara vai ter que receber um bônus. Então, rapidamente uma aula aqui sobre inflação. E outra questão também é que quem quiser aprender mais sobre investimentos, a gente tem aqui um programa semanal Investidor em Ação, trazendo grandes informações aqui para você, além de alguns cursos que a gente tem na Universidade Corporativa do Administrador. Agora, outra desculpa também bastante esfarrapada é aquela de que, quando sobrar um dinheirinho, aí eu começo a investir. Como combater isso aí? Tem duas literaturas muito importantes nesse sentido. Uma é O Homem Mais Rico da Babilônia e a outra é Os Segredos da Mente Milionária, onde ele fala que as pessoas têm que se pagar. Então, tirar 5 a 10% do seu valor. Anteriormente, nas suas perguntas, eu destaquei a questão de com 10, com 30 e com 100 reais você consegue investir. Se você receber e tirar 10% do seu salário, possa ser muito, mas começa com 30, com 50. A grande ideia é que você consiga construir uma disciplina de todo mês guardar um pouco de recursos. Então pode ser 10 reais, 20 reais. E as pessoas falam, mas é muito pouco. Mas se nós pensarmos que existe uma linha de acumulação de recursos, né,
que vai dos 18 até os 65 anos, respeitando que as pessoas param de trabalhar aos 65 anos. Então você pode fazer uma conta, todo mês você guardar R$10, no final de 47 anos, vamos colocar assim, você vai ter uma fonte de recursos que vai complementar a sua previdência social ou a sua previdência privada. E agora nessa questão de idades, né, 18 até 65 anos, respeitando essa questão, tem pessoas que falam que são muito jovens para começar a investir e tem outras que falam que estão muito velhas para começar a investir. E aí? Eu adoro responder essa pergunta com o seguinte quadro. As mulheres vivem até os 80 anos, os homens até os 73, mas atualmente as pessoas estão indo até os 90 anos. Então, dentro desse cenário, se você tiver a sorte de chegar até os 90, os 80 anos, você vai precisar de recursos para sobreviver. Um salário mínimo da Previdência Social não irá pagar a sua conta. Consequentemente, você precisa ter ali uma acumulação de recursos para suprir isso. Então, se está tarde para você tem pelo menos 20 anos. Se tudo der certo, se nada que acontecer errado, você vai chegar até uma determinada idade. E aí, em média, o brasileiro tem vivido até essa faixa etária que eu destaquei. E aí, com um dinheirinho a mais também, melhora a qualidade de vida, pode viver, de fato, até os 90, 95 anos. Conheço alguns que vivem até um pouco mais, 104 anos e por aí vai. Bom, agora tem gente que quer viver um dia de cada vez. Não vou ficar pensando lá na frente, quero viver o hoje. E aí? É uma boa filosofia de vida ou, no caso de investimento, tem que repensar essa questão? Recentemente saiu um filme sobre Jorginho Guilhem. Jorginho Guilhem, a família dele era dono do Copacabana Palace e era uma família com muito poder aquisitivo. E ele falava que ele ia viver até os 80 anos, alguma coisa próximo disso. E aí ele falou, vou gastar tudo, só que ele viveu um pouquinho mais, né? Então, se você é hedonista, você tem um desafio. Se você parar para pensar, vou gastar tudo, mas será que um salário mínimo aos 65 anos, quando eu digo um salário mínimo é a Previdência Social, e se a Previdência Social tiver competência ou gestão para pagar o seu salário, se ela existir, por exemplo, a gente não sabe se daqui a pouco vai ter uma nova reforma da Previdência e em vez de você ganhar um salário, você vai ganhar 80. Então, para quem vive um dia de cada vez, ele tem um desafio. E quando a gente começa a investir, a gente sempre destaca a ideia da reserva de emergência. Que, por exemplo, se você não tem uma reserva e acontece um imprevisto, se você é hedonista, vamos colocar assim, e acontece alguma coisa que não estava planejada e você precisa de uma fonte de recurso para lhe assistir, se você não tem, fica difícil, né? Seja hedonista, mas seja um investidor inteligente também, né? Vamos combinar. Guarde pelo menos a reserva de emergência, né? Guarde pelo menos a reserva de emergência é pelo menos 6 meses do seu custo fixo, só para destacar aqui. Sim, muito bom. Agora tem a questão também de não conseguir confiar em corretoras. Porque e aí, como saber se a corretora é confiável? Eu posso confiar de fato nessas empresas? Eu acho que o ponto importante aqui é a legislação. O Brasil vem avançando nisso, o Banco Central surgiu ali na década de 60, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o xerife do mercado financeiro e do mercado de investimento, ela faz um trabalho muito ativo, ela é uma referência internacionalmente, até os estrangeiros vêm aqui entender nossa metodologia, o que acontece. Então, a primeira coisa, você tem que saber se essa corretora ela é credenciada. Se ela é uma corretora credenciada, então a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, junto com o Banco Central, fiscalizam essa instituição, ela tem uma autorização. Então, para você entender se ela está indo bem ou não, você vai lá nessa instituição, verifica o que está acontecendo, se ela é cadastrada e faz o seu investimento. Normalmente eu gosto de destacar que a legislação permite que as empresas SA, Sociedade Anônimas, façam ali essa ideia de gestão de recursos e tem uma autorização do Banco Central e da CVM. Então, no mundo dos investimentos, tem que olhar, existe Banco Central e CVM, a CVM autoriza e o Banco Central fiscaliza e autoriza a CVM, é muito esse binômio, né? CVM e Banco Central. O Banco Central dá autorização para os bancos, a CVM fiscaliza aqui o mercado de investimentos e os participantes desse mercado. Então, essa é a grande preocupação, entender se esses dois agentes estão credenciando, autorizando o investimento. Outra situação também é a questão do feeling, como descobrir qual investimento é seguro, qual é melhor, e as pessoas ficam talvez com preguiça de identificar e falar, não consigo identificar, então não vou investir. E aí? Essa questão de feeling é curiosa, porque se eu soubesse o feeling exato, eu acho que eu não falaria para ninguém, pegaria ele para mim. Mas acho que a disciplina de você começar a guardar é o principal destaque. O feeling não existe, né? Você tem que ter ali uma disciplina e entender. Por exemplo, no mercado de renda fixa eu compro dívida. Então, quanto melhor a capacidade de pagamento da empresa que emite essa dívida, mais seguro eu fico. É como se você emprestasse dinheiro. Os bancos usam uma lógica de quem tem o melhor score, de quem tem a melhor pontuação, o menor índice de atraso nos pagamentos, ele é um bom cliente.
Logo, se você é um investidor, você tem que entender a empresa que você está investindo. Se você compra uma renda fixa, tem 3 grandes agentes, governo, os bancos e as SAs. Então você tem que entender se esses 3 agentes aqui têm boa capacidade de pagamento. Um exemplo rápido, se você pegar a Argentina paga uma taxa de juros muito alta, ela oferece muita rentabilidade, mas ela tem um risco de crédito muito maior. Os Estados Unidos oferecem uma taxa de 2% ao ano e ele tem uma boa capacidade de pagamento. Então, à medida que você vai investindo, você vai entendendo essa lógica de quem tem melhor capacidade de pagamento ou não. Já no mercado de ações, eu olho se essa empresa ela vai ter crescimento, se ela está aproveitando as oportunidades. Então, não tem feeling, né? Você tem um estudo, por exemplo, você senta ali e olha, qual é o endividamento? O endividamento é esse? Pô, então ele consegue pagar. Essa empresa vai crescer? Vai crescer. Então eu compro a ação dessa empresa. Então não tem feeling. Tem assim uma ciência de você entender o que você está botando no seu dinheiro. Sobretudo o Tesouro Direto é o que tem menos risco de quebrar, né? É o ativo livre de risco. Pela ter começando é o melhor dos investimentos, né? Só trazendo as lembranças aqui. E agora a gente tem uma questão aqui que é um bônus para você que está nos acompanhando, que é para a gente falar aqui sobre a diferença entre esses investimentos legais e as pirâmides financeiras, que estouram aí e de repente estoura mesmo o orçamento das pessoas. E aí, eu queria que você pontuasse as principais diferenças aí. Essa é uma modalidade que traz uma série de riscos, né, e frustrações para a sociedade brasileira. Com a atual taxa de juros no Brasil, os investidores estão ganhando algo em torno de 0,40 ao mês. Tá? E ao longo de 0,40 ao longo de 12 meses, vai chegar próximo ali dos 6%. Tá? Dito isso, à medida que você tem uma pessoa que te oferece uma rentabilidade muito maior, tipo 2, 3, 1,5% ao dia, né? Ao dia. Então você fica, nossa, eu preciso disso. Mas tem que entender se essa autorização, se essa empresa, ou esse título, essa dívida, ela é uma dívida autorizada pela CVM a ser emitida. Ou seja, você compra uma dívida, essa dívida é emitida pela CVM? É emitida pela CVM? Essa dívida é emitida pela CVM? Não, não é. Então você tem um risco. Aí você está falando, mas e esse risco? Se a pessoa perder seu capital, você não tem onde reclamar. Então a primeira ideia é você tem que entender se existe uma legislação que a CVM está envolvida nisso para você pegar o seu capital e investir. Esse ano, basicamente, o Rio de Janeiro teve 2 acontecimentos muito marcantes, né, de especulações financeiras, de pirâmides financeiras. Eu acredito que essa baixa rentabilidade dos investimentos atual acaba direcionando as pessoas para isso, mas você precisa entender que não tem almoço grátis, né? As pessoas, para você pegar dinheiro e passar, alguma coisa está acontecendo. Você tem que entender, por exemplo, o fato gerador desse recurso. Então, o Brasil tem que entender que a baixa rentabilidade vai existir, mas o melhor investimento é no conhecimento. Se você investe no conhecimento, você entende isso tudo. Então, as pessoas compram dívidas de empresas que não são credenciadas pela CVM, essas empresas prejudicam os seus investimentos, ele gostaria de reclamar, mas aí vem a ciência de que ele não comprou uma dívida correta, né, emitida por uma SA, autorizada pela CVM, fiscalizada pelo Banco Central. Então, o grande desafio do Brasil é esse. E as pessoas não podem se deixar abater por causa das pirâmides financeiras, não podem deixar de investir de forma legal por causa desse tipo de situação, que inclusive é um projeto de lei 4.233 de 2019, que quer tornar a pirâmide financeira como um crime dentro do Código Penal, porque é algo que atrapalha a economia e é algo não sustentável, né? Uma vez que você tem que colocar cada vez mais pessoas e quando todo mundo estiver dentro dessa pirâmide, ninguém mais compra, ninguém mais investe. Já o investimento em ações é diferente, né? Quanto mais gente, melhor. Vamos dizer que não seria só um investimento em ações, vamos destacar que seria o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele é dividido entre renda fixa, que é uma dívida das empresas, e o mercado de ações, que você se torna sócio. Então, esses 2 mercados aqui, eles são regulamentados, autorizados, transparentes, auditados, onde todo o processo de investimentos, de participação, todas as informações da empresa são públicas e elas são fiscalizadas. Já quando você olha para as pirâmides financeiras, você não tem muito essa transparência, mais uma vez, as empresas prometem muita rentabilidade, você não consegue resgatar e você não tem onde reclamar. Até essas questões de criptoativos também, a CVM fez mais uma vez uma observação sobre isso. Um ponto importante, a CVM destaca todos os agentes credenciados e o que ela recomenda de não investir, que ela vê um risco, tá?
Dito isso, é importantíssimo a legislação apoiar cada vez mais essas fraudes financeiras para evitá-las. Então, se a legislação apoia que isso é um crime, é ótimo para o investidor, porque ele tem como brigar por isso. Isso aí. E quem tiver mais desculpas para não investir, como faz para combater essas desculpas fazendo contato aí contigo? LinkedIn, Gilvan Bueno Costa. Muito bem, obrigado, Gilvan. Obrigado você, mas foi uma grande alegria. Obrigado. Igualmente. E você que nos acompanha, quais são as suas desculpas para não investir? Deixa aqui nos comentários, nas nossas mídias sociais ou aqui no LinkedIn do Gilvan, porque quem sabe a gente não responde no nosso próximo encontro aqui no Investidor em Ação. Fique bem e até o nosso próximo programa.